Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui mais um Fala Pouco podcast. Eu sou Léo Abrantes. E eu sou o Rinaldo Pedrosa. E bom, no meio desse tumulto que tá o nosso mundo, a gente vai falar sobre o quê? Brasileirão, sobre as novidades, os principais destaques do primeiro turno do Brasileirão, que se encerrou na última semana e vai começar o segundo turno já. Então a gente vai começar a dar os nossos palpites, começar a conversar um pouco sobre esse primeiro turno do Brasileirão e para ver como é que foi também. Mas antes de começar, eu vou convidar você a conhecer o nosso Instagram do Fala Pouco. Se você ainda não conhece, é @fala.pouco e lá a gente fala um pouco mais sobre cinema. Então lá tem muitas críticas, indicações, artigos e GTVs também falando sobre cinema. Então tem vários conteúdos aí, se você gosta de cinema, confere lá que vale a pena. E também, se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, dá uma conferida aí, e passei aí pelas playlists, tem uns conteúdos bem bacanas também. Os vídeos de GTV também estão no YouTube, então vale a pena aí você perder umas horinhas aqui com Fala Pouco, tá certo? E então, vamos começar. Já se inscreva. Se você está ouvindo pelo Spotify, siga o Spotify, indique para um amigo, fala que ele tem que ouvir isso agora. E é isso, vamos começar. Cara, para quem não viu, né, para quem não ouviu, melhor dizendo, nós temos um podcast também do ano passado da gente falando sobre o Campeonato Brasileiro 2019 e a gente fazendo algumas previsões para o Campeonato Brasileiro 2020, né? Tinham certas contratações, certas mudanças de técnicos que estavam para vir e a gente meio que planejou como é que seria o Campeonato Brasileiro 2020. Sendo que a gente não contava, né? Ninguém no mundo contava com a pandemia do coronavírus. Que mude Então, o tópico. quando é, então, quando a temporada 2020 começou, as previsões meio que estavam se alinhando e tendiam a se concretizar. Sendo que aí tivemos toda uma parada por causa da pandemia do coronavírus, e ainda estamos do meio para o fim dela, mas ainda estamos nela. E o Campeonato Brasileiro voltou ainda nos estaduais, mas o Campeonato Brasileiro começou de novo diante dela. E assim, vários clubes foram afetados por tudo que envolve a pandemia, questão financeira, questão de logística, de treinamento, de tudo mais. E isso acabou meio que mudando todo o panorama, todo o paradigma que tendia a seguir o Campeonato Brasileiro da temporada 2020, que só vai terminar em 2021, né? No início de 2021. Mas falando, dando todo esse contexto, né, da gente analisar essa nova temporada, vamos lá para os principais destaques desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que se a gente for analisar hoje, né, o G4 do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Internacional em primeiro, tem o Flamengo em segundo, Atlético Mineiro em terceiro e o Fluminense na quarta colocação. E um dado importante, que esse é o Campeonato Brasileiro dos últimos anos em que o líder tem menos pontos. O Internacional tem 35 pontos em 19 jogos, e essa taxa de 35 pontos é a taxa mais baixa dos últimos anos de um líder do Campeonato Brasileiro. Então, tende a gente não ter nenhum recorde de pontos no final do campeonato, assim como foi o recorde do Flamengo do ano passado, que fez mais de 70 pontos. Esse ano a gente não vai ter isso, seja lá quem seja o campeão. E, Léo, eu acho que desse G4, tirando ali o Fluminense, eu acho que é um G4 meio óbvio, né? Apesar da pandemia, os 4 primeiros colocados ali, o Internacional, que teve um investimento muito grande, trouxe um técnico estrangeiro, o Flamengo, que depois da temporada de 2019, muito se esperava para a temporada 2020, e o Atlético Mineiro, que estava com o Sampaoli, numa contratação até, pelo menos para mim, uma contratação inesperada do Atlético Mineiro, mas que trouxe o Sampaoli e está conseguindo fazer um time aí brigar pelo menos, era líder até então, até um dia desses era o líder do Atlético Mineiro, mas está fazendo aí brigar na parte de cima da tabela. Exatamente, né? Os 3 primeiros colocados são 3 times dirigidos por estrangeiros, né? Eu acho que isso está dizendo muito sobre a realidade do nosso futebol atualmente.
A gente está procurando essa tentativa de novos treinadores surgirem aqui no futebol brasileiro, para realmente tentar inovar e tentar buscar outros caminhos, porque a gente estava tão fixo antigamente, principalmente nos anos passados, com a ideia de um jogo mais defensivo, a ideia de um jogo mais cauteloso, sempre jogando assim pela defesa e partindo para O Carille, contra-ataque. meu. Carille é o deus de fazer isso. Quantos jogos do Corinthians, o Corinthians não ficou fechado o jogo todo, aí, tipo, nos 45 do segundo tempo fazia um gol de escanteio, sabe? Essa foi a carta manjada do Corinthians em 2017. O Palmeiras de 2018 também é mais focado na defesa, porque o Filipão é um cara que é um pouco caseiro também, então ele resguardava a defesa. Também porque o Palmeiras tinha uma boa defesa na época, igualmente o Corinthians. E depois do Jorge Jesus veio essa tendência de atacar, de buscar um jogo, não só um jogo para frente, mas um jogo um pouco mais moderno. Então, de você subir o seu bloco de jogadores, marcar em cima, conseguir sair jogando em pressão, sair em velocidade e tudo mais. É uma coisa que o Jorge Jesus implementou e que teve um sucesso absurdo. Além do Flamengo ter bons jogadores, foi muito bem treinado. Então, isso estimula os outros times a quererem se modernizar, criar novas tentativas de ganhar um jogo. E foi o que o Internacional fez, trazendo o Kudê. Foi o que o Atlético tentou fazer no começo do ano com o Thiago Largue, mas não deu certo. Então eles trouxeram inesperadamente o Sampaoli, né? Então, esses três treinadores de estrangeiros que têm um estilo diferente de jogar, eles estão dominando, porque, cara, parece que o futebol brasileiro anda atrasado. A gente dá oportunidade para os mesmos treinadores, dificilmente aparecem novos treinadores, então é complicado. Se você pegar, por exemplo, o Fluminense está com o Odair. O Odair é uma nova peça que está surgindo aí. E apesar do Fluminense não entrar na onda do futebol mais ofensivo, um futebol tão moderno, o Odair monta defesas interessantes e faz um bom trabalho com o time do Fluminense. Apesar do Fluminense não ser uma grande potência e não ter os melhores jogadores, Nenê tá ali no seu finalzinho de carreira. Cara, tem Ganso, Nenê, Fred, pô, é um asilo, né? Pô, pior que o Ganso não é tão velho, né, mano? Mas parece. Ainda tem o Hudson também, parece. Ainda tem o Hudson no time, pô. O Odair faz um bom trabalho na medida do possível. Vai ser interessante ver esse trabalho a longo prazo, porque aqui no Brasil a gente tem muito imediatismo. E o primeiro imediatismo é você jogar defensivamente, é você jogar fechado para você conseguir fazer o resultado. Isso a curto prazo, ou para tentar tirar um time de um rebaixamento eminente, é bastante interessante, mas se você colocar isso num longo prazo, dificilmente dá certo. Porque, por exemplo, o Corinthians ganhou em 2017. Beleza, foi campeão, Carille, modo ofensivo, ganhamos. Mas assim, 2018 como é que foi? Não foi bom, velho. A torcida implora por um jeito diferente de jogar. Os torcedores, apesar de quererem ser campeões, eles preferem muito mais o time jogando, tentando, do que se fechando e não fazendo nada. O futebol defensivo, apesar de ser importante, ele parece que não dura. Os torcedores, eles precisam ver um futebol ofensivo. E depois de todo o sucesso do Flamengo também, aí a pressão é maior ainda. Pois é, assim, o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, melhor dizendo, ele é muito de tendências, né? Que nem você falou aí. Quando foi o Carille que fez o Corinthians jogar um futebol defensivo e ser campeão, apareceram diversos nomes jogando futebol defensivo, entre eles, inclusive, o Jair Ventura, que, inclusive, depois treinou o Corinthians também. Então, seguiu essa tendência. E a tendência atual é de técnico estrangeiro. Você vê que o Vasco demitiu o treinador e trouxe agora um treinador estrangeiro. Você tem outros diversos times que estão trazendo também treinador estrangeiro. O Botafogo também trouxe um treinador estrangeiro. Sim, né? Então, o pessoal está correndo muito. O Bragantino, no início do campeonato, tinha um treinador estrangeiro. Então, assim, você tem times que estão correndo atrás de treinadores estrangeiros por alguns motivos. Tem essa questão da tendência também no treinador estrangeiro, mas também tem a tendência da renovação,
que nem outro ponto que você tocou também, que era a questão de, tipo, o Brasil, o mercado de treinador brasileiro, treinador que eu digo de alto nível, assim, é muito escasso, sabe? Você, por exemplo, o Atlético Paranaense no ano passado tinha o Thiago Nunes. Aí o Thiago Nunes resolveu sair para o Corinthians, né? Que inclusive a gente vai falar sobre o futuro sobre o Corinthians. Mas assim, o Atlético Paranaense trouxe o Dorival Júnior para o lugar. E olha a posição do Atlético Paranaense hoje na tabela: 19º colocado, numa crise. O presidente indo no Twitter xingar todo mundo, chamando o Atlético Paranaense de time de bairro e não sei o que. Cara, é assim, muito para essa questão de renovação. O mercado brasileiro de técnico está muito escasso. São sempre os mesmos nomes que vêm e vão, e acabam não dando tanto resultado. Então, meio que agora abriram as portas para treinadores estrangeiros, de treinador espanhol, português, tem o São Paulo. Você pô, que é chileno? Argentino. Argentina, né? Que treinou a seleção do Chile, eu até confundi. Mas então, assim, você tem treinadores estrangeiros de diversos países, tanto europeu quanto da própria América do Sul, que estão vindo para cá. E isso é bom, sabe? Eu vejo isso como um ponto positivo. Eu vejo isso como um ponto positivo, porque meio que abre as portas aí para. Voltando aqui dessa parada técnica que a gente teve, mas enfim, só para finalizar, é bom que a gente tem toda essa renovação de técnicos estrangeiros também. E o Fluminense, cara, para falar um pouco mais assim do Fluminense, só um ponto que o Odair vem fazendo: o cara tem Egídio no time, ele tem Fred, ele tem Ganso, ele tem Nenê, são jogadores que, assim, extremamente cascudos, que já rodaram por diversos times, mas que já tem uma certa idade. E o cara tá conseguindo fazer esse time estar em quarto no Campeonato Brasileiro. E eu lembro muito bem quando o Fluminense veio enfrentar o Sport aqui na ilha, e o Sport ganhou do Fluminense por 1-0. Quando o Twitter do Fluminense publicou que o time tinha perdido para o Sport de 1-0, os replies do tweet eram só pedindo a demissão do Odair, dizendo que o Odair não servia, quem demitiu o Odair, jogador A, jogador B, jogador C, tinha que demitir todo mundo. E hoje em dia o time está aí em quarto lugar, sabe? Então, futebol é muito o futebol brasileiro é muito imediatista. Se você pode estar aí, por exemplo, o Odair hoje está em quarto lugar. Se ele perde 2, 3 partidas, já voltam a pedir a demissão dele, sabe? E só para finalizar, esse ponto, último ponto que você tocou também, que é o ponto que o futebol brasileiro gosta, os torcedores gostam de um futebol bonito. Por que você acha que o Diniz está até hoje jogando em time de ponta? Não deu certo no Fluminense, não deu certo no Atlético, não deu certo em vários times, mas chegou no São Paulo, a galera continua apostando no Diniz pelo estilo de jogo, continua apostando no Diniz como um técnico extremamente promissor, que eu concordo que ele seja, né? Mas ainda por isso que ele tem diversas chances, pelo fato dele jogar um futebol para frente, de posse de bola. É o Guardiola brasileiro, é o Diniz, cara, o tic-tac, é o Diniz. Então, mas eu acho que a linha do Diniz está meio que se acabando, sabe? Se ele acabar sendo demitido do São Paulo, eu não vejo ele mais num time de ponta. Ele vai ter que descer uma escadinha aí, vir jogar num escalão B, da própria Série A, mas tipo um escalão mais B, assim, para tentar se reconstruir. O Diniz talvez seja até uma das exceções aqui do futebol ofensivo, que ele é brasileiro, ele não é gringo e tudo mais. Por exemplo, o Palmeiras agora assumiu um estilo mais ofensivo com o Abel Ferreira, mas porque ele é português. É difícil a gente ver algum treinador ofensivo brasileiro mesmo. E o primeiro que a gente viu foi o Fernando Diniz fazendo isso com o Audax. Aquele Audax lá desafiava time grande, porque a maioria dos times pequenos se fecham, né? Porque não tem tantos recursos técnicos para conseguir sair tocando da defesa e chegando até o ataque. O Diniz, querendo ou não, com técnica ou não, conseguia fazer isso e funcionou. Chegou até a final do Paulistão, perdeu por pouco. Mas o Diniz, assim, cara, eu tenho certas ressalvas com o Diniz. O Diniz ainda é um técnico que tá evoluindo, ele tem muito para crescer também, mas ele tem vários problemas, principalmente defensivos. O São Paulo é um time, cara, o São Paulo é um time bacana de ver jogar. Por exemplo, principalmente se pegar um time grande assim, o São Paulo consegue fazer um jogo muito bom. Tem um plano de jogo interessante. No jogo contra o Flamengo foi basicamente isso, entendeu?
O jogo de São Paulo foi apostar na bola longa para pegar a linha alta do Flamengo e também aproveitar o jogo corrido que o Flamengo também faz e se aproveitar disso também. Então, o São Paulo faz um jogo inteligente, mas tem muitos problemas defensivos. Aquele jogo do Flamengo, como, por exemplo, o Flamengo poderia ter feito, sei lá, 3-1 antes de tomar os 4 gols. Então, são coisas que o Fernando Diniz precisava melhorar para poder conseguir elevar o São Paulo. Mas, cara, eu acho louvável o que a diretoria do São Paulo faz. Apesar dessa diretoria do Leco ser muito ruim, o que ele faz com o Diniz eu acho interessante, assim, dá chance pro cara, não vamos tentar querer levar o time, assim, porque o São Paulo, assim, eu acho que o torcedor São Paulino entende. Ninguém esperava que o São Paulo fosse campeão brasileiro ou que o São Paulo chegasse tão longe assim. Então, a posição que o São Paulo tá de ainda futuramente chegar perto do Internacional, brigar pelas cabeças, já é uma ideia interessante. Então, o Diniz está fazendo alguma coisa interessante, querendo ou não. Ele tem vários problemas, mas eu acho que se o São Paulo bancar ele, acho que vale a pena. Só que assim, acho que talvez tenha uma gota d'água que a gente não saiba qual que é. Eu já pensei várias vezes que o Diniz ia cair pensando no imediatismo que tem aqui no Brasil, né? Por exemplo, para mim o pior caso que aconteceu recentemente foi com o Vasco. O Ramon tava, cara, ele era o ramonismo. No começo do campeonato, o Vasco tava bem, tudo ok. Tava bem no começo do campeonato. Mas depois perdeu umas e outras e tudo mais. Cara, acabaram com o treinador, velho, e demitiram ele. Esse é o problema do futebol brasileiro de não dar chances, de dar oportunidades, de ter a chance de ver o cara crescer. O São Paulo tá dando isso e eu acho isso louvável, sinceramente. Bom, o podcast agora é solo, porque o Rinaldo foi embora. Eu acabei de perceber que eu tava falando mutado aqui. Mas você é burro também, né? A questão é a seguinte: o São Paulo hoje ele tá em quinto lugar e ele tá com 30 pontos, 5 atrás do Internacional, que é o líder, e ele tem 3 jogos a menos. Então, ele pode terminar o primeiro turno como líder. Mas sabe lá Deus quando que vão ter esses 3 jogos, né? Por causa de toda a questão da pandemia. Os jogos tiveram que ser encaixados aí, que nem foi com o Flamengo, que jogou seguidamente, jogou 3 vezes na semana, porque tiveram que encaixar os jogos restantes que estavam atrasados do Flamengo. E hoje em dia, pelo menos por enquanto, o Flamengo está em dias com os jogos. Mas tem vários times com 18 jogos, 16, 17 jogos. E o segundo turno já começa agora no domingo, né? No sábado, na verdade. E a gente vai ter agora uma nova etapa. E vamos mudar aqui um pouquinho a pauta, vamos agora para as principais surpresas desse Campeonato Brasileiro, positivas e negativas, as principais surpresas. E eu começo dizendo que a minha principal surpresa, negativamente falando, é o Corinthians. No início do ano, no final do ano passado, foi contratado o Thiago Nunes para a temporada 2020 no Corinthians, e com ele veio a promessa de o Corinthians mudar completamente o estilo de jogo dele, passar a jogar ofensivamente falando, tirar o carilismo do time e jogar para frente. O Corinthians contratou alguns jogadores para essa função, trouxe o Luan do Grêmio, trouxe o Everaldo, trouxe alguns jogadores interessantes e não deu certo. Eu queria discutir aqui até que ponto isso foi culpa do Thiago Nunes e até que ponto foi culpa do elenco do Corinthians, né? Porque a gente fala muito desse imediatismo do futebol brasileiro e a gente tem um Thiago Nunes um técnico extremamente promissor, fez um trabalho exemplar no Atlético Paranaense, sendo campeão de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de tudo. Saiu para o Corinthians e foi demitido antes do meio da temporada, né? Pelo que se falava de uma mudança tão drástica no Corinthians, demitir um técnico com metade de uma temporada é meio assim, você queria uma mudança tão grande, não dá para você fazer em 2 dias, sabe? Tem que ter um tempo, tem que dar tempo do cara trabalhar. Mas, por causa de todo esse imediatismo que a gente já falou aqui várias vezes do Campeonato Brasileiro, não deram tempo pro cara. Quando o Corinthians perdeu alguns jogos, demitiu e foi atrás do Mancini, que era um técnico do Atlético Goianiense, e hoje em dia o Corinthians está aí no meio da tabela, né, em 11º colocado.
Então, o caso do Corinthians parece que foi muito além dos resultados o trabalho do Thiago Nunes, porque parece que teve problemas assim com dirigente, com jogadores, então o clima não estava tão bom assim para o Thiago Nunes, que foi um dos principais motivos da demissão dele. Acho que não foi questão de em si dos resultados, mas também tem Quem é um que não pouco, briga né? também, né, com o presidente do Corinthians? O cara Então, arruma briga com todo mundo. se você precisa culpar alguém, é o Andrés. Mas, assim, a questão do Carille de sair desse estilo defensivo carilesco para o estilo do Thiago Nunes, que é um estilo mais para frente, cara, a transição disso não é fácil. É um estilo complicado de você se adaptar. Porque, assim, existe, parece que uma questão no futebol de jogar feio e ganhar, ou jogar bonito e perder. Não necessariamente ganhar ou perder, mas jogar feio e jogar bonito. Só que assim, jogar bonito dá trabalho, entendeu? É mais difícil, você precisa de tempo para acelerar o processo. A gente pode pegar o Flamengo, que deu muito certo em pouco tempo. O Flamengo ainda teve tempo para melhorar, para se ajustar. No começo, o Flamengo não estava tão bem. Tinha gente falando para tirar o Jorge Jesus no começo Eu do lembro quando trabalho ele botou dele. Rafinha de ponta, Isso, então, aí mano, são perdeu. coisas normais, assim. Você se adaptar a um estilo novo demora e demanda trabalho e tempo. Por exemplo, o Palmeiras estava com o Filipão. Depois veio o Vanderlei Luxemburgo com a ideia de trazer um futebol mais ofensivo. Só que ele não trouxe muita ofensividade e o Palmeiras também precisa de treinos, precisa de elaborar melhor essa parte ofensiva, porque era muito focado antigamente na defesa, e isso realmente tem um impacto. Se os jogadores estão acostumados a jogar de um jeito, depois mudam radicalmente, isso afeta muito o trabalho deles. E o Corinthians era muito forte na questão defensiva. O Filipão, ele tinha um jogo defensivo com o Palmeiras? Tinha, mas o Palmeiras jogava para frente a maioria dos jogos. De uma forma um pouco mais cautelosa, mas jogava. O Corinthians era muito defensivo. Então, o Corinthians ele jogava de uma forma defensiva. Então, é preciso que os jogadores se adaptem melhor. E o Thiago Nunes não teve tempo muito para isso. Os problemas também foram muito grandes no Corinthians, que parece além do da, da margem dele ali. Ele não podia fazer muita coisa porque André já tá fazendo muito pelo clube, né? Enfim, assim, falando de uma outra surpresa também, cara, o Bragantino tá na zona de rebaixamento é uma coisa que me deixa, assim, um tanto quanto impactado, Foi porque um o Bragantino investimento milionário foi um do investimento Bragantino nessa milionário, o temporada. Bragantino prometia bastante e, cara, não entregou, entendeu? Então, assim, o Arthur, que foi uma das principais contratações, pagaram 25 milhões nele, ele não tá rendendo. O Claudinho continua carregando basicamente o time, mas é muito para ele ainda. Então, mas assim, o Bragantino ainda sofre ainda com lesões. A saída do Antônio Carlos Zago pesou muito, então Uhum. ele estava num trabalho de muitos anos com a equipe, desde o Red Bull Brasil, então pesou bastante. E o Bragantino sofreu muitas dificuldades também. Não está fácil para ninguém, para todo mundo também, né? Por causa do coronavírus, teve muitos times que tiveram vários problemas por conta do coronavírus. O Goiás, né, tá onde está, muito por causa do corona também. Perderam muitos jogadores. Mas, enfim, é cheio de surpresas, assim, que está acontecendo. Cara, porque o Bragantino também, se você for ver o perfil das contratações do Bragantino, foram contratações milionárias, mas também foram jogadores extremamente jovens. Eram jogadores de 21, 20, 19 anos, 22 anos. Porque, para quem não sabe, né, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, a empresa dona do clube, tem vários times aí ao redor do mundo, na Europa, nos Estados Unidos. E isso, uma análise que você pode fazer a longo prazo, é que esses jogadores jovens que eles estão contratando agora para o Bragantino brasileiro, futuramente sejam vendidos a preço de banana, já que é o mesmo dono, para os times de fora. Então você faz aqui do Bragantino Brasil como se fosse um berço, vamos dizer assim, para quando os jogadores cresçam e amadureçam, sejam vendidos para o futebol internacional. Mas isso tem um custo também, né? A partir do momento que você não tem jogadores experientes no elenco também que consigam, que carreguem uma Série A nas costas, vamos dizer assim,
o time acaba ficando na situação do Bragantino de estar na Série B, e aí, da zona de rebaixamento para a Série B. E aí você tem, agora já tem notícias que o Bragantino vai investir mais agora para ver se o time consegue ter uma reação e sair da zona de rebaixamento, né? E outra surpresa, falando de um time recifense, que é o Sport. O Sport, no início do ano, estava com outro técnico, que era o Daniel Paulista, e acabou, era o Guto Ferreira, começou o ano, foi com o Guto Ferreira. O Guto Ferreira foi demitido após o Sport sair na primeira fase da Copa do Brasil, e veio o Daniel Paulista. E o time capengando, elenco fraquíssimo, e muito se criticava o Sport. Foi eliminado da Copa do Nordeste por Fortaleza, disputou o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Pernambucano. Pela primeira vez na história, o clube não passou para as fases finais Era do Campeonato 20º Pernambucano. colocado em certos Power Ranks. Exato. Todas as previsões do Campeonato Brasileiro colocavam o Sport como em último, inclusive de um blog muito famoso aí chamado Bola Mágica, que colocou o Sport em último como candidato ao rebaixamento crasso. E assim, não era inegável isso. Quando começou o Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo do Sport foi contra o Ceará, e o Sport ganhou na Ilha do Retiro. 3-1, com 3-2, com 3 gols no primeiro tempo que o Sport fez naquele jogo. E aí agora falou, oxe, 2020 é nosso, o Sport dormiu líder naquele dia. E aí depois vieram 4 jogos em que o Sport empatou 1 e perdeu 3. Até que, eventualmente, depois de um jogo contra o São Paulo na Ilha do Retiro, Daniel Paulista, o Sport perdeu aquele jogo por 1-0, o gol do Luciano, e o Daniel Paulista foi demitido. E aí as apostas do Sport se viraram todas para Jair Ventura, que era um técnico que não treinava nenhum time há 2 anos. O último time dele tinha sido o Santos, em 2018. Passou 2019, 2018, não foi? Foi 2018. Passou 2019 inteiro sem treinar ninguém e estava até agora, em 2020, sem treinar ninguém também. E aí chegou no Sport, fez aí o primeiro jogo o Jair Ventura perdeu, foi um jogo contra o Coritiba, e aí depois foi enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio e ganhou. E aí o Sport, desse jogo do Grêmio para cá, encaixou 3 vitórias seguidas e foi subindo, estava em último quando o Jair Ventura assumiu e chegou agora na 9ª colocação, virando a tabela, né, virando o turno em 9º colocado. Quem poderia imaginar? Ninguém, porque o Sport assumiu um jogo totalmente reativo, inclusive contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, que o jogo terminou 0-0. O Sport foi com 5 defensores, 3 zagueiros, 2 laterais, 3 volantes. Então, assim, o Sport joga com as armas que tem e mostra que está dando resultado. É um time que vai ser campeão? Obviamente que não. Mas para as pretensões do Sport, que era esse ano, pelo menos, não ser rebaixado, está em 9º na virada do turno com 24 pontos e 5 acima da zona de rebaixamento, é uma vitória para o Sport isso. Mostra que o estilo de jogo está dando certo e mostra que o Jair Ventura tem projeções maiores na carreira dele, obviamente, sei lá, se ele quer até a seleção brasileira treinar algum dia, e ele mostra que ele mostra que se com o Sport, com o elenco limitado que o Sport tem esse ano, ele está conseguindo tirar leite de pedra, vamos dizer assim, e fazer o time ficar em 9º colocado, que o Sport está numa crise financeira absurda, imagina com um time mais qualificado que ele tem. Mas, apesar de tudo, você pode até analisar, falando mais especificamente de Jair Ventura, em 2017, 2016 e 2017, né, os 2 anos que ele ficou no Botafogo, o time conseguiu ficar em 6º, disputar Libertadores, ser eliminado nas quartas de final da Libertadores por Grêmio, que naquele ano foi o campeão, 2017. Mas assim, quando ele foi para um time mais qualificado, que era o Santos, e que foi o Corinthians também, não conseguiu repetir esse trabalho. Mas teve todo esse ato de tempo que ele falou que estava estudando e tudo mais, e agora ele volta para o Sport, e até então, né, a gente não tem como analisar a longo prazo ainda. Mas ele está no Sport há pouco mais de 2 meses. Mas até então mostra que está conseguindo fazer um trabalho para os padrões do Sport acima da média. Falando também de surpresas, cara, uma das principais surpresas que eu tive também, que inclusive
esse famoso blog aí, Bola Mágica, também falou que também estaria muito baixo. O Santos, cara, o Santos também, cara, quando começou o campeonato, o Santos estava numa draga, o Santos estava recheado de dívidas, com processos judiciais abertos do Sacha e do Everson. Então, cara, a situação era complicada no Santos. E, Trouxe o cara, Cuca. trouxe o Cuca, que vinha de maus trabalhos, não deu certo no São Paulo, não fez bons trabalhos. Desde aquele Palmeiras de 2017, ele não foi bem, então era um cara que estava tendo dificuldade de treinar um time. E ele chegou no Santos, ele é um bom treinador, mas não estava tendo bons trabalhos. E ele chegou no Santos, deu uma ajustada no time, o time está em sexto, cara. O Santos é um time assim que, apesar de estar muito assim, segurado pelo Marinho, o Marinho tá jogando incrivelmente, então o que ele consegue fazer no Santos é brincadeira também, né? Ele é um cara, ele tá carregando basicamente o Santos nas costas, só que o Cuca ainda tá conseguindo manter esse time são, porque o Santos teve tantos problemas extra-campos, problemas com diretoria, que a torcida tá exigindo tanto da diretoria, o presidente foi afastado, então o Cuca está conseguindo assim manter muito bem esse distanciamento entre diretoria, política e futebol. Então, eu acho que ele está servindo ali como um bom mediador, e isso faz com que o Santos tenha mais liberdade, os jogadores tenham mais liberdade de fazer o seu trabalho. Então, o Cuca tá conseguindo, com toda a experiência dele, ele tá conseguindo ali manter o jeito no Tá botando a Santos. Cuca pra trabalhar, né? Pra tirar o Santos, né? É. Cara, o Marinho é um dos destaques do campeonato, né? Então, ter o Marinho em campo vale muito pro Santos. Então, acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, mas eu acredito que o Santos ainda vai cair um pouco, porque o campeonato ele está começando a. Alguns times estão começando a evoluir mais. Então, se a gente pegar o Grêmio, ele venceu os últimos 2 jogos. Então, é um time que foi bastante Começou pressionado. mal Então, também, né? começou mal. O Palmeiras agora tem um futuro, parece, promissor também. Então, tem times que estão se adaptando melhor, tem times que estão evoluindo. Então, o Santos está numa decrescente agora. Então, acho que o Santos pode cair também. E eu já estou levantando esse assunto aí de futuro, então vamos As começar previsões, né? as nossas previsões para o campeonato, porque a gente gosta de palpitar mesmo. E o povo gosta de palpite, tá ligado? Porque, assim, eu não sou muito fã de palpite, assim, sabe? Tipo, quem vai ganhar esse jogo? Para mim só serve para que os torcedores vão lá e falem depois, aí, vocês erraram, não sei o que e tudo mais. Falando que jornalista é burro e tudo mais. Eu discordo, assim, eu acho que por exemplo, eles fazem porque as pessoas vão ali buscar depois. Eu acho que é por isso que eles fazem. Enfim, o Fala Pouco também vai seguir a onda e fazer os seus palpites. Comece aí, Rinaldo, seus palpites, assim, o que você acha que vai acontecer? Cara, vamos lá. Falando de alguns times, vou falar de alguns times específicos, depois eu falo mais no geral, tá? Você citou o Grêmio, e o Grêmio começou muito mal o Campeonato Brasileiro. E todo ano é assim, todo ano o Grêmio começa muito mal o Campeonato Brasileiro, porque todo ano o Grêmio consegue montar um time forte no decorrer da temporada, aí no final do ano vende as principais peças, e no ano seguinte tenta catar de novo na base para formar todo um time de novo, e fica nesse ciclo vicioso o tempo inteiro. Por isso que o Grêmio nunca ganha o Campeonato Brasileiro também, né? Apesar de sempre focar muito mais na Libertadores, claramente isso, mas não consegue montar um elenco muito mais forte porque vende e não recompõe, não contrata de volta. Só fica entrando dinheiro no caixa e uma hora ou outra você cogita um Cavani no time, que obviamente ia chegar, mas você cogita, né? O Atlético Mineiro, cara, tem só brasileiro para disputar. O problema é que o Sampaoli, ele é muito problemático. Ele briga com todo mundo, com direção, com comissão técnica, com jogador. Ele, ano passado, saiu do caso, ele fique mais calmo. É capaz que o Atlético consiga brigar também muito por esse título do Campeonato Brasileiro. Apesar que eu acho que vai ficar nesses 3 times, tá? Eu acho que vai ficar 5 times, eu acho que podem brigar pelo título. Inter, Flamengo e Atlético, que inclusive são os 3 primeiros hoje. E o São Paulo pode muito bem brigar pelo título. O Palmeiras é aquela incógnita. Corre atrás de todo mundo, pelo fato de estar 7 pontos atrás do líder, né? Mas corre atrás, mas é aquele, se vacilar,
é muito provável que o Palmeiras possa chegar ali, que nem foi no ano passado, né? O Palmeiras começou, foi subindo, subindo, subindo. No final do ano, quase belisca a bumbum do Flamengo ali para beliscar o título. E se você descendo mais a parte de baixo da tabela, eu não acho que vai mudar muita coisa, não, tá? Esses times que estão aí brigando, você vê o Goiás está com 12 pontos em 17 jogos, né? Ah, tem 2 jogos a menos, sim, mas quem tem 12 pontos em 17 disputados é uma pontuação muito baixa. Se projeta aí 45 pontos, 44 pontos para fugir do rebaixamento. Então, o, o Goiás tem que fazer o dobro de pontos, mais que o dobro dos pontos que fez nesse primeiro turno, quase o triplo dos pontos. Cara, se pro Goiás conseguir fugir do rebaixamento. O Atlético Paranaense, muito pela fase que vive, pela crise interna do clube, de presidente, de direção, de comissão técnica, o Autuori teve que assumir o comando técnico do time porque o Atlético estava com dificuldades de contratar. Está proibido pela FIFA de contratar jogadores também. Então, tudo isso atrapalha muito. O Bragantino, eu acho que desses times é o único que tem mais chance de fugir pelo fato do investimento. O Bragantino, sabendo investir no mercado, como já disse que vai investir, tem muita chance de dar uma leve arrancada, não que vá disputar coisas maiores, mas pelo menos rebaixado, eu acho que não. O Coritiba, então assim, eu acho que até o Atlético Goianiense ali não deve mudar muita coisa não, porque o Atlético Goianiense teve essa arrancada acima, muito por causa do Mancini, que agora foi pro Corinthians, e agora o Atlético já começou a decair. O Botafogo tá com um elenco muito fraco, o Vasco tá com um elenco muito fraco, e o Bahia também. O Bahia nem tanto, cara. O Bahia tem um elenco bom, tem posições boas. O problema tá só encontrar o rumo. Tá agora com o Mano Menezes. Vamos ver o que o Mano consegue extrair desse time também. O Vasco e o Botafogo estão com treinadores novos, mas isso também não significa que o elenco muito enxuto vai permitir alguma coisa a esses 2 elencos. Então, eu acho que vai ficar muito por aí mesmo. A zona de rebaixamento não deve ter tantas mudanças assim. Não deve ter nenhum time que vá ter uma arrancada impressionante, que nem o Fluminense em 2009, que saiu lá de baixo, com o Cuca, Flamengo. inclusive. O Flamengo também. O Fluminense estava com o Cuca e conseguiu escapar numa sequência de vitórias incrível. Esse ano não vai ter um time assim. Se você olhando, é impossível você prever que vai ter algum time assim, pelas fases que o time vive e também por esse campeonato tão diferente que a gente tem. Falando mais expressamente do Sport, que é um time, né, meu time, falando mais especificamente dele, o Sport é um time que vai cansar, tá? O elenco do Sport é muito enxuto, em algum momento o time vai cansar, porque tem os 11 titulares e valeu. E não tem banco de reserva, então a sorte do Sport é que o Sport até a 31ª rodada só vai jogar uma vez por semana. Só vai jogar sábado ou domingo, sábado ou domingo, sábado ou domingo, até a 31ª rodada. Então, isso é um alívio para o Sport. Mas a partir do momento que o Sport voltar a jogar quarta e domingo, como foi o que aconteceu nas últimas rodadas, o Sport, das últimas vezes que jogou quarta e domingo, perdeu 3 partidas seguidas. Ficou 4 partidas sem ganhar. E agora o Sport só tem um jogo por semana, mas é um time que cansa muito, porque é uma dedicação tática extrema, que o Sport joga numa retranca muito grande. Então o Sport está em nono agora, mas provavelmente vai terminar a competição em 13º, 12º, se não for um pouquinho mais abaixo, dependendo de como for. Mas esse fator de só jogar uma vez na semana pode ser que ajude no descanso dos jogadores, na questão dos treinamentos também. Vamos ver. E aí, Léo? Eu acho que, assim, só para finalizar, a minha aposta de campeão do Campeonato Brasileiro, eu apostaria em Atlético Mineiro, caso, dependendo muito do São Paulo, ou o próprio Flamengo. Um desses dois que vão levantar a taça. Pode ser que o Internacional ganhe também, mas o elenco do Internacional é muito enxuto também. Claro, os 11 titulares são excepcionais, mas o banco de reserva do Inter não é lá essas coisas. O Galhardo tá levando muito também o time nas costas, assim como o Marinho tá levando o Santos. O Galhardo também tá voando no Inter. E aí, Léo? Cara, esse campeonato brasileiro tá uma loucura. Eu acho que essa é a primeira impressão que todo mundo tem. Você citou aí que o Internacional é o líder com menos pontos após o primeiro turno. E, cara, é muito verdade, mano, porque o campeonato tá uma loucura. O Inter acabou de perder pro Corinthians. Então,
é um campeonato que tá muito nivelado, tá muito regular, assim, tá muito, como que se diz essa porra? É nivelado mesmo. Enfim, o campeonato tá muito nivelado entre os times. Então, um primeiro colocado consegue brigar com o 13º consegue brigar com o primeiro colocado. Então, é um O campeonato Atlético bem Mineiro perdeu pro aberto. Bahia também, no Mineirão. Sim, então tem muitos times que estão brigando por vaga e por posição. Então, eu vejo um campeonato bem, assim, imprevisível no momento. Eu acredito que as primeiras colocações não vai fugir de Internacional, Flamengo e Atlético Mineiro. São os times que têm o melhor futebol, assim, do país. São times bem treinados, têm bons jogadores, têm elencos interessantes. O Flamengo tem o melhor elenco, mas o Flamengo ainda está tentando se adaptar ao Dome, todo o estilo dele diferente de jogar. O Atlético Mineiro tem o Sampaoli, que o Sampaoli tem, como você diz, ele é meio louco, ele tem os seus problemas também, ele mexe muito mal às vezes no time, e ele ainda é uma incógnita. E o Inter é um time interessante, mas o Galhardo realmente está carregando nas costas. No dia que o Galhardo talvez se machucar, espero que não, né? Se um dia caso ele se machuque, ou se o Internacional não conseguir ajudar o Galhardo a ganhar os jogos, vai ficar cada vez mais complicado. Mas eu aposto muito ainda no São Paulo, cara. O São Paulo, apesar de ter muita dificuldade contra times pequenos, assim, consegue ganhar alguns jogos contra times pequenos, mas ainda tem dificuldades. O São Paulo vai muito bem contra time grande. O São Paulo ganhou bem do Flamengo, é um time que consegue disputar muito próximo com o Atlético Mineiro e Inter, e é um time assim que tá menos 3 jogos, cara. O Internacional, o Flamengo estão com 19 jogos e o São Paulo tá com 16, cara. Então, o São Paulo tem 9 pontos para ganhar, com a possibilidade de ganhar 9 pontos. Então, eu acho bem possível o São Paulo, cara, abocanhar esse título. E eu não tiraria o São Paulo dessa disputa, porque o São Paulo é um time que joga bem contra time grande. E talvez nesse campeonato faça diferença. Porque os times grandes estão tendo dificuldade contra os times pequenos também. Pequenos que eu falo, assim, inferiores, assim, tecnicamente. E, e o campeonato ainda pode ter várias surpresas. O Fortaleza ainda pode crescer. O Grêmio tem um time que. Tem um time bom, o Grêmio, apesar do Renato Gaúcho tentar, de certa forma, deixar o time dele ruim para salvar a pele dele. É um time bom, então é um time que ainda pode brigar. Vamos ver como vai ser a Libertadores do Grêmio também, né? Porque o Grêmio foca muito em Libertadores, em Copa do Brasil, então vamos ver como vai ser esse Brasileirão. O Palmeiras agora tem um futuro promissor com o Abel Ferreira, com esse novo estilo. Então, tem muito futuro ainda e tem muita coisa para acontecer. E na parte de baixo da tabela, cara, eu acho que a mesma coisa, não foge muito dessa briga que está acontecendo. Eu acredito que o Atlético Paranaense, apesar de ser um time arrumado, né? Quer dizer, não arrumado atualmente, mas antigamente era um time bem arrumado, era um time que brigava por posições altas. Assim, é um time que mudou completamente, de estética até, de uniforme e tudo mais. É um time que ganhou novos ares. Esse ano tá de mal a pior, então eu acredito que é um time que tem possibilidade de cair. Eu acho que não vai fugir disso. Apesar de estar na Libertadores nas oitavas, né? O Bragantino é um time que. O Bragantino é um time que pode brigar ainda para não cair, mas é uma situação complicada, tem muitas lesões também. É um time que. Mas o Barbieri, querendo ou não, ele talvez possa tirar um bom trabalho desse Bragantino. E quem sabe tirar o Bragantino da zona de rebaixamento. Porque para cair tem que ser um time assim ruim, velho. Porque tem muito time ruim no brasileiro, tem muito time que perde para cair. Então, vamos ver, né? Vamos ver. O Vasco, cara, eu ainda tenho dúvidas sobre o Vasco, sobre a permanência do Vasco. Eu acredito que o Vasco fez errado em tirar o Ramon naquela situação. A melhor situação era deixar ele comandar por um tempo ainda, mas trouxe o Sapinto e vamos ver como vai acontecer. Eu ainda estou um pouco descrente do Vasco, mas talvez o trabalho dele comece a florescer com o futuro. Não é um trabalho atual. Se o Vasco estava procurando um treinador para segurar o time na primeira divisão, eles foram no lugar errado.
Essa é a intenção, essa é a visão que eu tenho. O Bahia tá com o Mano Menezes agora, eu acho que o Mano Menezes segura esse time na série A. O Botafogo tem jogadores interessantes, tem o Honda, tem o Matheus Babi. Eu acredito que o Botafogo vai se manter. Do Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense é só se ele entrar em queda absurda, porque o Atlético Goianiense não é um time assim ruim. O Atlético Goianiense é um time interessante, tem peças interessantes, tem o Chico que joga mó bem, que é a maior figura também, fez aquele cosplay do Dele Alli, né? Tem uma foto do Chico e mais um outro jogador que imitou a foto do Dele Alli do Tottenham. E, cara, eu acho que o Atlético Goianiense pra cima não foge muito, assim. Eu acho que esses times, assim, eu não vou dizer salvos, mas são times que têm uma porcentagem muito pequena de cair. Se cair é porque, nossa, aconteceu alguma coisa, caiu um meteoro e tudo mais. Mas esse é o brasileiro. O brasileiro é bastante imprevisível e a gente vai ter respostas, talvez, nas próximas 5 rodadas de como vai ser a tabela daqui até o final. Bom, pois é. Esse é o bom do Campeonato Brasileiro, que ele é extremamente imprevisível, né? Não tem como... Não é tipo a La Liga ou a Liga Italiana, a Liga Francesa. Todo ano a gente já sabe 2 que vão brigar pelo título. No caso da Ligue 1, por exemplo, Liga Francesa, todo ano é o PSG, né? Então, fica meio óbvio essas situações. Mas é legal que a gente tenha diversos times aí brigando, um colado no outro. Ninguém desgarrou ainda. Ainda não teve nenhum Flamengo de 2019 que tenha desgarrado, que nem o Flamengo desgarrou. Eu acho que nem vai tá ter todo também. mundo... também acho que muito difícil que tenha. Mas vai depender muito também das competições internacionais, né? Quem for ficando e quem for sendo eliminado, acho que quem for sendo eliminado vai ter mais chance de ser campeão, porque à medida que for avançando nas competições, tipo na Libertadores e na Copa do Brasil, o intervalo entre os jogos vão ser muito menor do que quem estiver fora, né? No caso do Atlético Mineiro, por exemplo, só joga o Campeonato Brasileiro. Então, tem grandes chances aí de ter fôlego para aguentar até o final. E você disse do São Paulo, eu também concordo, cara. Eu não acho que o São Paulo vá desgarrar, não. Depende muito desses jogos que ele tem aí. Se ele conseguir fazer uns 3 jogos bons, que ele tem a menos, muito provavelmente vai brigar até o fim pelo título. Então é isso, senhores. Senhor, no caso. Opa! Vamos aqui nos se aproximando do final desse podcast que ficou longo. Esse podcast aqui ficou longo, viu? Futebol mexe com os Se você for ver o podcast que a gente fez, o Futebol 2019, foi um dos podcasts mais longos, se não o podcast minutos. Mais longo que já teve. Foi 50 minutos, esse aqui eu acho que até tem mais. Porque o Ramon também, né? Ramon gosta de falar. Inclusive, vamos chamar ele outras vezes também. Quando a gente fizer o podcast sobre o Futebol 2020, a gente chama o Ramon de novo. Chama o Ian também. É isso aí. Bom, como a gente já disse no início, né? Se inscreve, não deixa de curtir no Spotify, no Instagram, duvido que alguém assistiu até aqui. Se você ouviu até aqui, se você assistiu até aqui, manda velho, DM no beijo, Instagram. Tá? Manda DM, fala, eu escutei até aqui, eu sou um guerreiro. Nossa, eu dou me... É isso. Valeu, galera. Um beijo e tchau.